Aqui é o Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Boa Camila. tarde. Bom, os pedidos de recuperação judicial em função do longo período de estiagem ainda vão acontecer, né? Porque isso foi agora, né? Ainda não deu para pedir, né? Na verdade. A recuperação judicial. Agora, tem muita gente aí que está nesse sistema, né, de recuperação judicial. Perfeito. A gente sempre fala que o agronegócio é um negócio pujante. E isso dá a falsa impressão que não existe crise no campo. A questão envolvendo hoje a recuperação de produtor rural, ela não é nova. Ela começou lá no ano de 2008, sempre houve algum problema ou outro. Mas aí tem um problema também de gestão, de administração, né? São vários fatores. Imagina um produtor... Porque crise, teve agora o período de estiagem, mas crise no campo, pelo menos de médios e grandes produtores, é mais difícil, não é? São várias responsabilidades. Por quê? Empresas desse setor, elas são administradas por família, colonos e tudo mais. Então, eles cuidam muito da operação do campo. Então, ele precisa produzir e ele faz a chamada alavancagem. Essa produção lá, ela depende de vários fatores, captação de recursos, esse endividamento, que ele vem puxando ao longo dos anos. Neste ano específico, com o fenômeno El Niño, efetivamente, nós temos aí até 27 municípios decretando situação de emergência e em decorrência da seca, né, e essa estiagem, que fizeram que a quebra de safra estaria projetada em torno de 30%. Mas existem já, no início agora da colheita, expectativas de que a quebra vai ser maior. Uma expectativa de você poder colher 49, 50 sacas por hectare. Nos primeiros talhões colhidos agora estão dando média de 20 sacas por hectare. O que isso significa? O custo da produção está muito maior do que o resultado que ela pode acontecer. Então, esses produtores que passam por esse momento estão enfrentando outro problema também, que é o valor das commodities. O custo, em função de vários fatores, que é o fator climático, guerra da Ucrânia e Rússia, influenciou no preço dos insumos defensivos. Sim. Que você tinha que trazer. Isso significa que já temos algumas características de custeio mais alto em função desse aumento, da ausência desses produtos, com a quebra de safra, que já hoje representa 300% de aumento de produtores rurais fazendo pedido de recuperação judicial, em relação ao ano passado. Em janeiro agora, nós fechamos, eram 26 recuperações de médio e grandes produtores e já estamos beirando os 40 produtores. Pequeno número de 40, mas esse passivo hoje, só lá no nosso escritório, representa em torno de 5 bilhões de reais. As últimas 10 recuperações de produtor rural que nós entramos representam esses valores. Isso impacta muito o mercado. Doutor, justamente, né, recuperação judicial, gostaria até que o senhor explicasse um pouco mais, né, qual a finalidade desse instituto, desse procedimento, e o que a maioria das pessoas sabe é que a recuperação antecede a falência, ou seja, nem tudo está perdido. Nessa fase, tem chance desses produtores se recuperarem? Essa lei que nós temos, ela é de 2005. Antes dela havia a lei de falência. Sim. Ia para a concordata, se definia um fluxo de pagamento e obrigatoriamente, porque não se via a capacidade do fluxo de caixa dessas pessoas endividadas, levava-se à falência. O legislador veio e mudou, falou, vamos proporcionar a recuperação judicial com um meio efetivo de recuperação. Grandes empresas, grandes players já passaram por isso. Para sair do vermelho. Para sair do vermelho. E muitas pessoas acreditam que para entrar em recuperação judicial você tem que estar inadimplente, você tem que estar já, desculpa o termo, arrebentado. E não é isso. O projeto que é feito para um pedido de recuperação judicial, ele tem que ser pensado de médio a longo prazo. Daqui a um ano, eu terei caixa para honrar os compromissos que eu tenho hoje? O que é? Projeção, organização. Então, hoje, os pedidos eles estão mais profissionalizados no sentido de ser efetivo, evitando a falência. Para vocês terem uma ideia, hoje, o percentual de falência para a recuperação judicial, entrou em recuperação, para falir, é 1% de total dos pedidos. Então, a maioria se recupera? A maioria se recupera, grande maioria. Porque a recuperação também gera disciplina nessas pessoas. Má gestão, se tiver, vamos organizar. Onde que está o gargalo? Vamos administrar essa empresa. Seja ela céu aberto, que é o caso dos produtores rurais, seja essas empresas. Agora, o que acontece? O que acontece com a empresa que tentar fraudar
esse processo de recuperação judicial? O judiciário, muito atento, ele também profissionalizou a fiscalização dos pedidos de recuperação judicial. Tem a chamada perícia prévia, que é, vou pedir para recuperação judicial, o juiz ele já determina, falou, antes de deferir a recuperação judicial, quero ver se de fato essa empresa funciona, se os números que estão na contabilidade refletem de fato o endividamento, e isso já cria um funil. No curso Mas da tem recuperação... gente que tenta se aproveitar de forma fraudulenta desse benefício da recuperação judicial? Tem, Embora não tem? o benefício tem, em todos os setores, né? Todo mundo, às vezes, se aproveita de uma situação para buscar um benefício que naquele momento não é para ser dado. Então, isso, mas é um percentual muito mínimo. Em todos os setores, você vai ter alguém querendo fraudar. E a fraude, hoje, ela é, pelo Poder Judiciário, muito condenada. Afastamento dos sócios, prisão, penhora de bens, são medidas muito efetivas para evitar desvios do Instituto da Recuperação Judicial, que é muito legítimo. Uma vez bem feita a recuperação judicial, existe um Americanas pode ser um exemplo nisso? a Americanas, tivemos uma diferença de 20 bilhões de reais. Uma pequena diferença. E esses gestores estão sendo responsabilizados. Mas vamos pensar na empresa. É ela que tem que ser separada da gestão. A empresa, como empregadora, como geradora de riqueza, ela tem que ser protegida. Então, você fazendo esse trabalho de afastamento daqueles que, de alguma forma ou outra, prejudicaram a empresa, com a continuidade dela, ela consegue seguir. A empresa Americanas, por exemplo, ela hoje tem um pacote de investimentos que vai trazer caixa para essa empresa em torno de 4 bilhões de reais. Doutora, eu queria só fazer uma última pergunta antes da gente encerrar. Além dessas questões internas, existem também outros fatores externos. Por exemplo, a Starbucks, que é uma rede conhecidíssima no mundo inteiro, teve lucros exorbitantes. Aqui no Brasil, ela entrou com pedido de recuperação. O nosso custo ainda é muito alto? O ambiente para negócio no Brasil ainda está longe de ser o melhor? O Brasil não é um ambiente para amadores. É muito dificultoso trabalhar com uma carga tributária. Uma legislação trabalhista, por mais que tenha sido modificada, ela gera ainda um custo muito grande para essas empresas. Então, as operações, de certa forma, ficam prejudicadas. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Uma boa tarde para você.